Oi, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu sou o professor André e seja bem-vindo aqui ao canal Andréia Matemática. Hoje nós vamos resolver o problema que é considerado no mundo dos vestibulares como o problema, a questão mais difícil da história da FUVEST nas provas de matemática. É uma questão que apareceu no vestibular de 1980, faz um tempinho já, uma questão dissertativa, uma questão de segunda fase. Por que é considerada a questão mais difícil da história da FUVEST? Porque nenhuma outra questão na história da FUVEST teve menos acertos do que essa aqui, quando ela foi apresentada. Se não me engano, no vestibular daquele ano, das dezenas de milhares de pessoas que prestaram a segunda fase da FUVEST, 3 conseguiram nota nessa questão, o resto não conseguiu. E é interessante porque você vai ver que ela exige muito pouco em termos de conteúdo. Ela é principalmente uma questão de lógica. Para você resolver essa questão, você precisa saber uma coisa, basicamente. Que o número raiz de 2 é um número irracional. Quer ver? Ele diz assim, são 2 itens. Item A, calcule raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Bom, esse primeiro item, concorda comigo que se você tem aí as operações de potenciação mais ou menos em dia na cabeça, isso daqui não vai ser um problema, né? Porque você vai ter raiz de 2 elevado a raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui vai ser raiz de 2 elevado a raiz de 4. Isso aqui é raiz de 2 ao quadrado, que é 2. O item A morreu. Item B. Aqui é que deu problema para muita gente. Prove que existem alfa e beta irracionais, tais que alfa elevado a beta seja racional. De novo. Prove que existem alfa e beta irracionais, tais que alfa elevado a beta seja racional. Bom, se a pessoa estiver mais ou menos esperta ali na hora da prova, e se ela souber que raiz de 2 é irracional, vamos até escrever isso daqui, né? Raiz de 2 é irracional, mas, voltando, se a pessoa estiver mais ou menos espertinha na hora da prova, ela vai olhar para o item A e vai falar assim, poxa, a gente tem aqui raiz de 2 é irracional, e eu tenho esse cara aqui, né? Tem esse cara elevado a um número irracional, né? Eu tenho aqui alguma coisa elevado a um número irracional, e isso aqui deu um número racional. Né? De novo, eu tenho alguma coisa aqui meio misteriosa, que elevado a raiz de 2, que é um irracional, deu racional. Então realmente parece que existem alfa e beta irracionais, tais que alfa elevado a beta seja racional. Parece que existe. Só que olha só, aqui tem um problema. Eu posso admitir que isso aqui, ó, esse cara que está aqui embaixo, eu posso admitir que esse cara aqui é irracional? O raiz de 2 elevado a raiz de 2. Eu posso admitir que ele é irracional? Eu sei que raiz de 2 ao quadrado é 2, é racional. Agora, raiz de 2 elevado a raiz de 2, eu não sei se é racional ou se não é. Né? Problema. Né? Eu precisaria dar um jeito de provar que isso daqui é irracional. Se eu provasse que isso aqui é irracional, aí ficaria irracional elevado a irracional, racional, beleza. Só que, como é que se prova que isso daqui é irracional? Isso aqui é tremendamente difícil.
Esse é o momento em que você tem que ligar o botão da lógica. Como assim ligar o botão da lógica? Se alguma coisa for verdade, então qual será a consequência disso? Então, olha só. Eu não sei se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional ou não. Se raiz de 2 elevado a raiz de 2 for racional, se raiz de 2 elevado a raiz de 2 for racional, então está demonstrado o que ele pediu para nós demonstrarmos. Acabou. De novo, o meu problema é que eu não sei se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional ou não. Eu sei que raiz de 2 é irracional. Agora, esse cara que eu não sei se ele é irracional, se ele é racional. Se eu tivesse certeza de que ele é irracional, beleza, mas eu não tenho essa certeza. Tudo bem, eu não tenho essa certeza, mas vamos supor que este cara aqui seja racional. Se ele for racional, então você acabou de provar que existem dois irracionais, tais que um elevado ao outro dá racional. Ah, André, e se isso aqui não for racional? Quer dizer, e se isso aqui for irracional? Bom, se raiz de 2 elevado a raiz de 2 for irracional, então nós teremos um irracional elevado a um irracional, dando um racional. De novo, demonstramos. É um problema muito bonito, muito sofisticado, de uma finesse rara. Né? Raros problemas no mundo você vai encontrar com esse nível de elegância e de bom gosto, assim, beleza. Mas está aqui a demonstração. Eu sugiro que você depois, com calma, assista ao vídeo novamente e amadureça essa estratégia, este jeito de pensar ou de resolver. Tá bom? Repara que nós não batemos o martelo em nada, nem que raiz de 2 elevado a raiz de 2 era racional, nem que não era. Nós só simplesmente nós supusemos. Ok, vamos supor que raiz de 2 elevado a raiz de 2 seja racional. O que acontece? O que deriva daí? Se isto for racional, então o que acontece? E, por outro lado, se isto aqui for irracional, o que vai acontecer? É um exercício de lógica. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Críticas, comentários, sugestões, perguntas, por favor, fique à vontade aqui na seção de comentários, tá bom? Um abraço para você e bons estudos.